Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha o portal Ponta Porã Informa. Depois de uma pausa boa aí, né? Dia 10 foi adiantado a folga dos funcionários públicos, que é comemorado no dia 28, então da folga do dia 10 para comemorar, né, o dia do funcionário público. Dia 11 comemoramos o aniversário do nosso estado, né? São 42 anos de divisão do estado do Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso. E nós comemoramos aí no dia 11. E no dia 12 é o dia da mãe de todos, é o dia de Nossa Senhora de Aparecida e também o dia das crianças. E voltamos com todo o gás aí para o restante da semana, né? Esse início de semana vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Flamengo está nadando de braçada. Ontem ganhou do Atlético Paranaense por 2-0, né? Nem o temido gramado sintético do Atlético Paranaense conseguiu parar a máquina flamenguista. Com 2 gols de Bruno Henrique, o Flamengo venceu o time paranaense por 2-0 e manteve 8 pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, 58-50. Ninguém está conseguindo segurar o Flamengo até agora, são 11 jogos sem perder. O São Paulo venceu o Clássico Majestoso e o Grêmio já aparece em 6º lugar após todos os jogos da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão 2019, a rodada teve poucos gols, uma média de 1,4 por jogo, né? A Esquadra Paulista segue o líder, né? Cada vez mais distante, porque no sábado, apesar de 1-0, né? O Palmeiras não conseguiu diminuir a diferença porque o Flamengo venceu. O Santos empatou sem gols com o Internacional em Porto Alegre e aparece em 3º lugar com 48 pontos. Depois aparecem Corinthians e São Paulo, que disputaram o clássico ontem no Morumbi, né, o Majestoso, e o São Paulo venceu por 1-0, deixando os rivais com 43 pontos cada. O Timão leva uma ligeira vantagem no saldo de gols, 11-10. A novidade no G6, os 6 primeiros, é o Grêmio, né, que continua batendo seus adversários. A vítima desta vez foi o Atlético Mineiro por 4-1 na Arena Independência, né? O pessoal tá falando, né? Saiu na rede social ontem que depois dos 4-1 do Grêmio no Independência em cima do Cruzeiro, dos 4-1 agora no Atlético Mineiro por 4-1, a Arena Independência já vai passar a ser chamada Arena Farroupilha, né? Na Revolução Farroupilha. O time gaúcho soma 41 pontos em 6º lugar, superando o rival Internacional com 39. Pior mesmo para o Galo Mineiro, que está com 31 pontos em 11º lugar. Também, com o elevador subindo, aparece o Vasco, que em São Januário bateu o Fortaleza por 1-0. O gol foi de pênalti marcado por Iago Pikachu. O time do Luxemburgo agora soma 31 pontos em 12º lugar, enquanto que o tricolor cearense de Rogério Ceni segue com 28 pontos em 15º e cada vez mais preocupado com o rebaixamento. Na Arena Castelão, o Ceará ganhou do Avaí, agora sem Alberto Valentim, por 1-0. O gol da vitória do Ceará foi marcado no apagar das luzes. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Bergson marcou de cabeça. Essa foi a primeira vitória do Vovô sob o comando do Adilson Batista, que já tinha perdido 2 vezes. Com 26 pontos, o Ceará deixa a zona da degola em 16º lugar, um ponto a mais que o CSA, 25. O Avaí parece já condenado, né, com 17 pontos em penúltimo lugar. Deu uma reagida, mas parou por aí, né? Em casa, a Chapecoense lutou muito e empatou no final com o desequilibrado Cruzeiro, né, por 1-1. Os dois continuam na zona do rebaixamento. O time catarinense com 16 pontos está na lanterna, enquanto que a Raposa com 22 pontos ainda está na 18ª colocação, né? Tenta superar essa má fase, mas possui, né, um elenco capaz de reagir nesse retorno. Eu acho que dá, né, para o Cruzeiro se recuperar no campeonato. O problema são os problemas, né, no extracampo e também no gramado, que afetou muito o time, né, depois dos problemas com a diretoria. Depois teve a saída do técnico Mano Menezes por causa de alguns jogadores, depois teve a saída, o Rogério Ceni assumiu e a saída dele também por causa de alguns jogadores. Então a situação não está muito boa lá para o Cruzeiro. Embora tenha um elenco respeitável, não está conseguindo fazer uma boa campanha. Agora, não há moleza para os clubes, a maioria já fora da Sul-Americana e da Copa Libertadores, né? A 26ª rodada vai ser disputada no meio desta semana com jogos na quarta e quinta-feira. Resultados da rodada, né? Rodada 25, Goiás 1, CSA 0. Tivemos também o Fluminense vencendo o Bahia por 2-0
O Palmeiras ganhou do Botafogo 1-0, Santos e Internacional e Santos empataram em 0-0, Ceará ganhou do Avaí 1-0, o Vasco ganhou do Fortaleza 1-0, o Atlético Paranaense foi derrotado pelo Flamengo 2-0, o Flamengo cada vez mais líder, e o São Paulo ganhou o clássico contra o Corinthians 1-0. O Atlético Mineiro foi goleado pelo Grêmio 4-1 em casa e a Chapecoense empatou com o Cruzeiro em 1-1. Flamengo é líder, 58 pontos, 8 a mais que o Palmeiras, em segundo com 50, em terceiro vem o Santos com 48, em quarto o Corinthians 43, em quinto São Paulo 43, em sexto Grêmio 41, sétimo Internacional 39, oitavo o Bahia 38, nono Goiás 36, décimo Atlético Paranaense 35, 11º Atlético Mineiro 31, 12º Vasco 31, 13º Botafogo 30, 14º Fluminense 29, 15º Fortaleza 28, 16º Ceará 26 pontos. Na zona do rebaixamento, 17º CSA 25, 18º Cruzeiro 22, 19º Avaí 17 e 20º Chapecoense 16 pontos. Rodadas então no meio de semana, né? Teremos Grêmio e Bahia, CSA e Atlético Mineiro, Fortaleza e Flamengo, Cruzeiro e São Paulo e Palmeiras e Chapecoense, esses jogos aí na quarta-feira, né? O jogo do Palmeiras vai ser no Allianz Parque. Ainda na quarta tem Vasco da Gama e Botafogo e Goiás e Corinthians. Na quinta tem Santos, Ceará, Avaí e Internacional, Fluminense e Atlético Paranaense. Na segunda divisão, Tião Prado, nós tivemos jogos também importantes aí, né, para complementar mais uma rodada da segundona do Campeonato Brasileiro, e já tem 3 jogos hoje, nesta segunda-feira, né? Vamos conferir aqui a rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Deu uma travadinha aqui, mas vamos dando sequência, né? Vamos falar agora dos resultados da segunda divisão. Nós tivemos na sexta-feira o Sport ganhando do São Bento por 2-0. O Brasil de Pelotas ganhou do Botafogo por 1-0. O Vila Nova de Goiás empatou com o Atlético Goianiense 1-1. Cuiabá perdeu para o Vitória 3-1. Oeste empatou com a Ponte Preta 1-1. Guarani ganhou do CRB 1-0. Curitiba fez 1-0 no Criciúma. Londrina perdeu para o Operário de Ponta Grossa 2-1. Vai mal Londrina no campeonato. Está chegando aí, se aproximando da zona do rebaixamento. E o Bragantino, mais líder do que nunca, ganhou do Paraná 2-0. E o Figueirense fez 2-1 no América Mineiro. Então, com esses resultados, né? O Bragantino tem 57 pontos, líder disparado. O Sport tem 49, o segundo. O Atlético Goianense tem 47 pontos, é o terceiro. Quarto, o Coritiba 43. O América é o quinto, 41. Sexto, Paraná Clube 41. Sétimo, Botafogo de Ribeirão Preto 40. Oitavo, CRB 39. Operário de Ponta Grossa nono 39. Décimo, Ponte Preta 39. 11º, Brasil de Pelotas 37. 12º Cuiabá 36, 13º Guarani 35, 14º Oeste 34, 15º Vitória 32, 16º Londrina 31, 17º Vila Nova 30, 18º Criciúma 28, 19º São Bento 27, 20º Figueirense 27 pontos. E nós teremos jogos hoje já, 3 partidas, com o Atlético Goianense lá em Goiânia, no Antônio Ascioli, enfrentando a Ponte Preta às 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 20 horas, horário do Paraguai. No Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Guarani joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, também às 19 horas. Na Ilha do Retiro, também às 19 horas, o Sport joga contra o Cuiabá. E amanhã tem Londrina e Figueirense, Paraná Clube Brasil de Pelotas, Criciúma e Vitória, América Mineiro e Vila Nova, CRB e Operário, São Bento e Curitiba e Bragantino e Oeste. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no portal Ponta por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.